Fala aí, galera, aqui é o Cidadão X. Galera, eu, como sempre, né, tenho uns hiatos entre uma sequência de vídeo e outra, porque eu tenho dificuldades de poder me dedicar ao canal. Mas sempre tem aqueles assuntos que eu tô em dívida com vocês, como Estado Profundo, ou mais dicas, né, ou mais reflexões, observações sobre a agenda da nova ordem, questões comportamentais, que muita gente não está entendendo, está tudo meio bagunçado ultimamente. Ou então, né, os assuntos do momento, né, dos quais eu não consegui falar, né, em cima do time ali para aproveitar, né, a hashtag, para aproveitar o sensacionalismo, né, a necessidade que as galeras, né, e os grupos têm de ter acesso a tal informação ou tal opinião. Eu não gosto muito dessa questão de influencer, sabe? Mas isso aí é assunto para outro vídeo. Eu sei que tem conteúdo para eu falar mais sobre a guerra na Ucrânia. Agora os Estados Unidos estão dando chiliquinho porque, né, a Rússia está vendendo ou estaria vendendo grãos saqueados da região da bacia Donbás, agora sob controle russo. E isso comprova um crime, né, por parte dos russos, né, sendo que os Estados Unidos a vida inteira baseou sua economia em saquear países, né, como por exemplo que eles fizeram no Oriente Médio em busca principalmente de petróleo, né, que o diga, né, Afeganistão, Iraque, Líbia, né, tentaram na Síria, né, e sempre venderam, né, o que eles saquearam ali no mercado internacional para controlar o preço do petróleo. E agora quando a Rússia faz a mesma coisa eles acham que isso é crime de guerra. Eu tô dando risada da hipocrisia de quem acredita aí, né, americano, acredita ainda nesse imperialismo fajuto aí. Eu podia também aqui retomar aqui com conteúdo a respeito do, sei lá, do momento político brasileiro. A gente tá às vésperas de uma eleição aqui no Brasil e ela é bem delicada, né, porque tá volátil a coisa. Porque de um lado você tem, né, um candidato que fala sistematicamente, né, em dar um golpe, né, para não sair da presidência. Isso chama atenção porque às vezes ele perde a linha até no que fala, né, ou ele fala para mais, revelando muitas coisas, né, do seu comportamento, até do seu, né, sei lá, da sua questão psicológica, cara. Eu acho que o Bolsonaro tem problemas psicológicos, isso é evidente quando ele abre a boca. Hoje ele está lá nos Estados Unidos, né, um dos encontros que os Estados Unidos está promovendo, já que eles compraram uma briga com a China, não só com a Rússia, não estavam satisfeitos, compraram uma briga com a China por questões de Taiwan, e a China revelou para o mundo que essa doutrina Monroe, né, dos Estados Unidos considerarem a América Latina o seu quintal particular, né, ainda está em prática e não é legal. O porta-voz oficial da China falou sobre isso. Os Estados Unidos gostam muito de interferir na vida dos outros, mas também interfere muito na vida do mundo, né, e se acha sempre no direito legítimo de fazê-lo. Então o Biden juntou lá alguns chefes do executivo, né, da América Latina, e entre eles levaram o Bolsonaro. Eu acho que eles levam o Bolsonaro mais para ele passar vergonha. Tanto é que agora ele está dizendo que está num novo relacionamento, né, com o Biden. Né? Olha só, né, a fixação que ele tem, né, para falar sobre relações, né, até políticas com outras autoridades, em fazer a exemplificação com casamento, todo mundo namoro. Agora ele diz que está, né, numa espécie de casamento com o Biden. Isso aí, ó. Não tô criticando não, cara, é porque ele se paga de machão. Mas eu acho que a questão patológica do Bolsonaro, né, é que ele não consegue controlar, é mais forte do que ele. E também a gente pode falar, sei lá, né, de alguma polêmica de celebridade, né, na questão aqui nacional. Ainda tem a questão dos cantores sertanejos, né, e aí a coisa está desenrolando, né, num grande esquema que tinha aí para favorecê-los aí com dinheiro público. Tem o Felipe Neto se achando com moral para criticar o playboy lá do Thiago Leifert, né, briga de influenciadores, né, para ganhar mais seguidores, sempre é isso. Se achando com moral para criticar o Thiago Leifert, porque o Thiago Leifert falou que não vota em Bolsonaro e nem em Lula. Isso para ele é um absurdo, que na opinião dele, um cara que ajudou a dar o golpe em 2016, derrubando a Dilma. E acabaram as apresentações em Brasília, agora só falta o resultado lá dos deputados pro impeachment da demônia. Dilma, e eu celebro
você ter se fudido hoje. E que ajudou, né, o Temer a assumir o poder e logo depois, na sequência, o próprio Bolsonaro, e a agenda, né, se confirmou ali, se completou, com a ajuda do Felipe Neto, e hoje ele se acha com moral para falar contra qualquer pessoa aí na questão política, né? Cara, é uma palhaçada. Ele é cúmplice nessa merda que tá o Brasil hoje. Não que o playboy lá do Thiago Leifert tenha moral, legitimidade para falar qualquer coisa, mas quem é o Felipe Neto para estar falando algo sobre alguém, cara? Podia falar sobre isso, cara, seria interessante. Mas eu acho que o assunto do momento, né, aqui no Brasil, foi o desaparecimento, né, do jornalista inglês, né, que é conhecido por Dom Philip, e junto com ele um indigenista famoso aqui no Brasil, né, um tal de Bruno, né, que desapareceram numa região remota ali da Amazônia, enquanto faziam um trabalho, né, profissional ali de jornalismo, né, e contato com povos isolados ali da região da Amazônia, que estão sofrendo assédio, né, e ameaças, né, até graves, né, de garimpeiros, de invasores de terra, né, e de traficantes ali da região. Então eles sempre fizeram esse trabalho de ativismo ambiental naquele local e desapareceram na Mata Amazônica. E qual que é a repercussão da coisa? É porque ninguém sabe dos caras, né, e é um inglês, cara. Sumir brasileiro, né, principalmente nessa área de ativismo ambiental, liderança indígena, liderança de grupo social, sumir aqui no Brasil, ou simplesmente ser mesmo executado, né, publicamente, é normal. Faz parte de um programa político brasileiro. Executar lideranças, executar obstáculos. E esses caras são obstáculos na agenda de destruição ambiental. Já falei para vocês, né, o governo Bolsonaro não tem exatamente um projeto de governo, mas ele tem uma agenda, só que é oculta, né, de como tratar o Brasil. É oculta porque é tão nociva que não pode ser exposta publicamente. E eu até destaquei a questão ambiental quando eu falei dessa agenda. Talvez não profundamente como eu deveria, como eu gostaria, mas falei que a ideia deles é saquear tudo, é destruir tudo nesse processo de saque também. Como os Estados Unidos fizeram no Oriente Médio. Você invade, você comete um monte de crimes e barbaridades para promover o saque contra qualquer um que resistir, e depois você destrói tudo quando você sai, porque você elimina as provas do seu crime. Então, para ganhar lá mais uns apartamentos, né, mais umas mansões e umas contas gordas no exterior, o Bolsonaro está liberando para os caras, né, para saquear toda a região amazônica. E sempre fica aquele discursinho de pátria, de nacionalismo, que a Amazônia é nossa, né, como se isso desse o direito ao Brasil, ou no caso ao presidente, de liberar a destruição ambiental, porque, segundo ele, lá na Europa vocês já destruíram os seus. Então, na cabeça medíocre do Bolsonaro, deixa a gente destruir o nosso em paz aqui. Cara, a gente está falando de destruição ambiental, com todas as suas consequências, colapso climático, questão de fome no mundo, né? Tudo para enriquecer momentaneamente algumas pessoas, cara. É absurdo, né, você encarar esse tipo de realidade vinda do próprio presidente da República, do grupo que está no poder hoje. Em troca de compromissos, em troca de uma ajudinha na eleição, em troca de um apartamento mais caro. É isso que está acontecendo. E nesse processo de destruição ambiental, dessa agenda nociva que eu citei para vocês, eles querem saquear, destruir, invadir, desmatar e matar, como eu já citei. E essa galera que defende o meio ambiente acaba se tornando um obstáculo. Obstáculos esses que têm que ser superados a qualquer custo. Então hoje, durante o governo Bolsonaro e também lá no final do governo Dilma, já com Temer no poder, eles instituíram um verdadeiro programa de extermínio contra lideranças, que trabalham nessa área. Sejam ativistas ambientais, líderes indígenas ou de povos da região, ou um ativista qualquer de questão social que pensa na questão do meio ambiente também, qualquer um que se opor à atividade de garimpeiros, assassinos, de traficantes ou de exploradores de madeira, de grileiros de terra, com seus jagunços, com seus lázaros, qualquer um que se opor a eles é um obstáculo a ser eliminado. É só você pegar um número de ativistas ambientais, jornalistas, políticos, lideranças sociais que foram exterminados nesses últimos anos, ou foram exterminados, foram assassinados, executados, com a anuência do governo federal. O governo federal praticamente liberou. Mataram um indigenista, mataram um líder
ambiental ali, um ativista, isso aí não precisa nem investigar, cara. Porque se investigar vai chegar em pessoas que são ligadas ao governo, então é melhor não investigar. A estratégia do governo é essa. Então, praticamente você está dizendo, né, pode matar. E é o que acontece, principalmente numa região como a Amazônia, né, com locais, né, muito isolados, com locais, né, de difícil acesso, né, é fácil você, por exemplo, intimidar uma testemunha ou até executar a própria testemunha, né, e esconder os seus crimes. Então tá liberado. Se você peitar lá um traficante de madeira, um garimpeiro, um invasor de terras, cara, você vai ser assassinado. E era bem nessa área que trabalhava esse jornalista Dom Philip. Isso é complicado, né? Porque, cara, fica meio que o Brasil autorizou a morte de um jornalista inglês, cara. É complicado por isso, porque foge à insanidade padrão do Brasil, né? Já é questão, né, de relações exteriores, relações diplomáticas com outros países que levam muito a sério, ou vem oportunidade de levar a sério situações como essa. Pode vir aqui, por exemplo, né, surgir aí um movimento de pregar uma intervenção aqui na Amazônia, já que o Brasil, cara, né, além de promover, né, o desmate, né, ele mata também, inclusive pessoas que defendem a Amazônia. Esse Dom Phillips é um cara famoso, por quê? Porque ele trabalha, né, com matérias e produz conteúdo para jornais famosos, aí tanto nos Estados Unidos como na própria Inglaterra, né, na questão do ativismo ambiental. Então ele expõe tudo que acontece de crime, por exemplo, na Amazônia nesses últimos anos. E acaba, né, chamando a atenção de algumas pessoas, principalmente de gente que não está nem aí com lei, com relação internacional, com exposição pública, né, um jagunço qualquer, um Lázaro qualquer, contratado para matar. Esse jornalista está enchendo o saco, mata esse cara, joga para as piranhas lá e já era. É a mesma questão do tal indigenista brasileiro, né, que parece que não tem toda a repercussão pelo indigenista, mas quem era esse tal de Bruno? Esse Bruno era um cara que trabalhava na FUNAI até um tempo atrás. Só que, infelizmente, ele estava por trás de uma operação que atacou alguns garimpeiros por parte do governo, né? Consumiram alguns maquinários de garimpeiros, prenderam algumas pessoas, multaram outras, né? E ele foi exonerado do cargo. Então, desde o começo do mandato, né, de o Michel Temer, passando pelo Bolsonaro, isso se agravou muito no governo Bolsonaro, isso tem acontecido, cara. O assassinato dessas pessoas, que são, né, uma espécie de obstáculo para eles. Para continuar lá promovendo, né, o desmatamento, as invasões, o saque, a destruição. Esse jornalista também, né, era uma espécie de, né, empecilho, até pessoal para o Bolsonaro. Porque um tempo atrás ele esteve numa mesa com o Bolsonaro, um jornalista famoso, né, falando sobre as responsabilidades do governo brasileiro com a Amazônia, e deu esse atrito aí com o Bolsonaro que você vai ver agora. No assunto do meio ambiente, os novos números de desmatamentos estão mostrando um crescimento assustador. O IBAMA está dando menos multas, menos operações. Os sinais que o governo está dando para a Europa não são super positivos no sentido da proteção do meio ambiente. Por exemplo, o ministro do meio ambiente estava na Rondônia essa semana, com uma galera de madeireiros. Como o senhor presidente pretende convencer, mostrar para o mundo que realmente o governo tem uma preocupação séria com a preservação da Amazônia? Por favor. Primeiro, você tem que entender que a Amazônia é do Brasil, não é de vocês. A primeira resposta é essa daí. Tá certo? A gente sabe do interesse mundial pelo que resta do planeta. Basicamente, a Amazônia. Tá certo? Eu não tenho provas, mas o interesse em criar agora uma grande área de preservação da Amazônia, de 136 milhões de hectares, se discute lateralmente quando há essas reuniões de clima aí pelo mundo afora. Perceba o desprezo que o Bolsonaro leva pelo cara ali. Esse é o jornalista que sumiu. Esse cara que faz essa pergunta, né, essa colocação para o Bolsonaro, e que recebe essa resposta imbecil do Bolsonaro, é o cara que sumiu. Né? E o tal do indigenista, que era parceiro desse cara nessas últimas atividades, também é um cara que foi expulso da FUNAI, porque o Bolsonaro promoveu todo o desmonte dos órgãos de fiscalização que poderiam impedir, né, a sua agenda de devastação, de exploração. Né? Então ele desmontou lá o IBAMA, ele desmontou lá o ICMBio, ele acabou com o INPE, porque estava expondo dados,
né? E acabou, por exemplo, com a atividade legítima da FUNAI, do contato entre povos ali, preservação ambiental, né, criação de reservas. Acabou com a FUNAI, colocou um monte de ruralista na FUNAI. E aí, esse cara aí, esse Bruno, esse indigenista, que tem essa atividade de contato com povos isolados, tá? Essa facilidade, ele estuda isso, ele se preparou para isso. Esse cara foi expulso do governo brasileiro, então ele fazia um trabalho voluntário, né, paralelo à atividade nociva do governo brasileiro, para expor o que o governo brasileiro estava fazendo de errado. Ele trabalhou a favor do governo em gestões passadas. Hoje ele é uma espécie de oposição, porque ele continua o seu trabalho fora do governo, já que dentro do governo mudou a política. Não é mais proteção ambiental, não é mais questão de respeitar povos nativos, não. É matar, exterminar, desmatar. E aí esse cara foi, né, punido por ter prejudicado alguns garimpeiros, foi expulso, né, exonerado do governo, ficou trabalhando em paralelo, estava junto com esse jornalista, né, que denunciava os crimes que acontecem ali na Amazônia, principalmente de ameaça contra povos nativos. Então os dois sumiram, os dois desapareceram. Provavelmente, a gente imagina, né, pelo comportamento padrão, né, e pelo incentivo que o governo dá nessas ações, eles foram executados, né, jogados para as piranhas, por exemplo. Mas gerou uma repercussão por questão do jornalista ser gringo, né, cara? Aí chama muito a atenção. Mas você viu quem era esse jornalista? Um cara que já peitou o Bolsonaro. Você viu quem era esse indigenista? Um cara que foi expulso do governo Bolsonaro, quando ele estava atacando lá os órgãos de fiscalização de proteção ao meio ambiente. Entendeu? E é isso que chama atenção, cara. A forma como o governo trata essas pessoas, a forma como o governo trata essa agenda nociva, que é uma prioridade para eles. E aí você pega uma entrevista do Bolsonaro, depois de toda a repercussão negativa, né, que deu o sumiço, né, desses dois ativistas aí, e aí o Bolsonaro ele trata com uma espécie de deboche a situação, né? Eles estavam numa aventura aí, tal, perigosa, meio... sabe? Só falta ele dizer assim pra vocês, assim, publicamente, assim, e daí? Não sou coveiro? Lembra daquela frase na época lá da pandemia? Basicamente ele disse isso, está ali subentendido isso. Ele só não falou publicamente. Quando perguntado do jornalista ou do indigenista, ele só não falou ali, né, para não gerar uma repercussão. Eu sei que sempre tem uns que dão risada, acham legal esse tipo de lacração do Bolsonaro, mas é absurdo, principalmente para um chefe do executivo. Brother Dom has been living in Brazil with his Brazilian wife. He loves the country and cares deeply about the Amazon and the people there. We knew it was a dangerous place, but Dom really believed it's possible to safeguard the nature and the livelihood of the indigenous people. He is a talented journalist and was researching a book when he disappeared yesterday. We're really worried about him and urge the authorities in Brazil to do all they can to search the routes he was following. If anyone can help scale up resources available for the search, that would be great, because time is crucial. Here in the UK, my other brother and I are desperately worried. We love our brother and want him and his Brazilian guide, Bruno Pereira, found. Every minute counts. Eles partiram de manhã, uma viagem entre São Rafael e Atalaia do Norte, de mais ou menos 3 horas, e à tarde fomos comunicados, né, no caso a Marinha, que eles não tinham chegado a destino. E no próprio domingo à tarde começaram as buscas. E realmente 2 pessoas apenas no barco, numa região daquela, né, completamente selvagem. É uma aventura que não é recomendável que se faça, né? Tudo pode acontecer, pode ser um acidente, pode ser que eles tenham sido executados, tudo pode acontecer. Representa toda uma nação, representa toda uma história que o Brasil tem, principalmente nessa área de questões ambientais, e o cara vem e mete um, e daí? Não sou coveiro? Sumiram lá o jornalista, o higienista, e daí? Não sou coveiro. Ele não falou essa frase, ele falou uma aventura perigosa, né? Pode ter morrido, pode ter sofrido um acidente, pode ter sido assassinado, fazer o quê, né? Se meteram aí porque quiser, né? A culpa é deles. Praticamente o Bolsonaro disse que a culpa é deles. Não tenho nada a ver com isso. Tem sim. Né? É até uma questão pessoal. O jornalista, né, foi peitado pelo Bolsonaro, que disse que a Amazônia é nossa, não é sua, e tal, aquela resposta grossa, lacração do Bolsonaro. Né? E esse indigenista já era uma persona não grata para o governo. E principalmente para quem atuava ali cometendo crimes na região da Amazônia. Esses caras já haviam sido ameaçados por algumas pessoas.
né, assim como eles estavam ajudando, né, grupos nativos ali que estavam sob ameaça dessas pessoas perigosas, garimpeiros, invasores de terra, traficantes, né, e agora os caras desaparecem. E aí você pega o presidente da República e dá uma declaração dessa, né, com uma espécie de deboche. Né, meio que, acho que saindo ali das câmeras e tal, talvez um cercadinho, né, vai até comemorar, aí, ó, mataram a Amazônia, tá vendo? Os caras querem invadir a Amazônia, né, jornalista era da CIA. Tenho certeza que eles vão começar até a tentar, pelo menos, né, assassinar a reputação tanto do jornalista quanto do tal indigenista brasileiro. Que é o padrão de ação desse governo. Para justificar uma morte, para legitimar, né, ou até, né, justificar de certa forma distorcida, né, a omissão do governo quanto a esse tipo de situação. Né, ah, tá vendo? Isso aí esse jornalista era um informante, né, da CIA, um informante do M6. Esse ativista aí era um cara do MST, era um esquerdista, um comunista. Né, e aí acabam com a reputação do cara. Tem uma galera que gosta, que acha que tinha que matar mesmo e tal. Tem outra galera que fica aqui, né, sem saber como responder o presidente, né, porque acha que fascista a gente tem que debater com ele. Não, você não debate com fascista, você bate em fascista. Né, e Bolsonaro fala à vontade. Ataca um, faz média com o outro, lacração aqui, mimimi ali. Cara, é o presidente da República, não tem nenhum protocolo, a atitude protocolar de responder. Né, de dizer assim, não, estamos fazendo todos os esforços possíveis para descobrir o paradeiro do jornalista, do indigenista, né, a gente está sempre priorizando a causa ambiental aqui no Brasil. Não, ele pode até falar em algum momento numa frase que ele está lendo no teleprompter ali, né, mas ele não consegue se conter. Ele tem que falar uma coisinha pessoal dele, que é o que ele realmente acha. E aí ele fala, é uma aventura perigosa, né? Fazer o quê, né? Só faltou dar risada. Porque eu acho, galera, que o Bolsonaro ele tem problemas patológicos. O Bolsonaro ele não é só, né, um burro, um ignorante, né? Eu acho que ele tem um problema médico, sério. É um problema psicológico. Eu acho que o Bolsonaro é um psicopata e ele deixa transparecer isso nas suas falas. Né? Mas é um psicopata diferente. Geralmente o psicopata ele tem uma inteligência superior à maioria das pessoas para conseguir se dar bem. A natureza faz muito disso, né? Quando ela tira uma coisa de você, no caso, né, uma percepção da realidade, né, ou uma espécie de trato social com outras pessoas, né, que permite convívio social com outras pessoas, se você tira isso de alguém, você cria um psicopata. Uma pessoa sem limites, sem escrúpulos, sem questões de bom senso, moral, ética, nada. Né, que vai mentir, vai matar o que precisar para se dar bem. Né, porque ela não vê problema nessas ações. Né, mas geralmente a natureza, quando ela tira uma coisa, ela compensa com outra. No caso dos psicopatas famosos, ela compensa com inteligência. No caso do Bolsonaro, não, né? É burrice mesmo. A gente vê que ele é burro. Né? É uma questão até intelectual. Podemos até viver sem oxigênio, mas jamais sem liberdade. Podemos até viver sem oxigênio, mas jamais sem liberdade. Podemos até viver sem oxigênio. E o Bolsonaro é burro, né? Por quê? Porque ele gosta? Não. Mas serve de ponto a favor para ele. Por exemplo, né, como uma liderança política, né, ele tem uma espécie de ponto a favor no carisma com os seus seguidores. Por quê? O Bolsonaro é burro. E aí todo burro se sente identificado pelo Bolsonaro e, pô, acha aquilo o máximo. Vou escolher esse cara, vou seguir esse cara. Mas eu acredito que o Bolsonaro tem problemas patológicos sérios. Basta você fazer um exame, basta você estudar o caso. Eu já queria ter falado sobre isso em outra oportunidade, num conteúdo específico disso, mas é evidente, cara. É evidente. Eu acho que o Bolsonaro ele foi vítima, por exemplo, de algum tipo de trauma, né, cerebral mesmo, físico, quando ainda era criança, ou talvez quando ainda era um bebê dentro da barriga da mãe. Um feto ainda. É uma situação típica para você criar um psicopata. Sofre um trauma sério cerebral quando ainda está se formando, né, o cérebro da criança ali, e ela leva esse trauma pro resto da vida. Né, afeta algumas ligações nervosas ali que o cara não consegue entender a realidade como ela é, não consegue se comportar socialmente, né, aceitavelmente. Além disso, né, tem uma questão que eu acho que o Bolsonaro passou por um trauma sério psicologicamente na questão sexual. Eu acho que ele sofreu algum tipo de abuso quando era ali criança, ou principalmente quando era adolescente. Lembra que ele tem aquele carisma pelo exército e tal, e ele passou um tempo com alguns homens no meio da mata lá, dizendo que estava caçando lamarca. Ele conta essa história de uma maneira fantasiosa, onde ele é um herói, mas a partir dali o Bolsonaro ele fica encantado pelo exército e entra pro exército. Quando ele entra pro exército, por quê? Porque ele acha que aqueles caras são super poderosos, podem fazer o que quiser e não dá nada para eles. Por exemplo, estuprar uma criancinha, né, um adolescente que estava ajudando eles ali.
E esse tipo de trauma, cara, vem pro restante da vida do ser humano ali. Afeta totalmente, né, as suas atitudes pra frente. Ele perde um contato com a realidade, então ele tem uma distorção na percepção da realidade. É só você ver que o Bolsonaro mente compulsivamente, né, dentro de um mundinho próprio dele ali. Né, eu acho até que ele acredita que esse mundo dele é real, né, onde cloroquina funciona, né, onde ditadura é melhor que democracia, onde tem que matar mesmo, né, onde ele pode roubar à vontade, isso não é crime. Né, na cabeça dele funciona, é o mundinho dele. Então, essa distorção de percepção com a realidade é uma evidência patológica, né, desse trauma que o Bolsonaro teve. Né. O comportamento agressivo do Bolsonaro, né, aquela questão de falar, né, em duplo sentido, né, sobre questões sexuais. Toda vez que ele fala de uma relação dele com outro homem, é um casamento, é um namoro. Toda hora ele fala uma piadinha suja envolvendo questões sexuais. Né, esse comportamento, né, homofóbico da parte dele, né, onde, pô, eu não acho certo o homem querer ser mulher. É algum tipo de trauma, cara. Porque talvez ele queria ser um homem, que queria ser uma mulher, sabe que aquilo é proibido, ou na cabeça dele é. Né, e ele não consegue se libertar disso, e aí ele age normalmente agressivamente, mentindo, né, e essas questões de deixar transparecer que tudo pra ele tem a ver com questões sexuais, isso é fruto de trauma, cara. E aí eu já misturei tudo os assuntos, né, porque eu já falei do jornalista, né, que desapareceu na Amazônia e chamei o Bolsonaro de um psicopata, né, homoafetivo, né, né, por uma questão de trauma psicológico, trauma físico, então patologicamente ele é doente e, cara, é assim, esses são os meus conteúdos e o vídeo se estende por isso. Beleza, galera? Vou encerrar por aqui, né, porque tem uma menina gritando ali, uns cachorros latindo e isso me incomoda muito quando eu tô gravando, beleza? Valeu!